ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite. Pontualmente às 6 horas, está começando aqui na Rádio Universitária o Jornal das 6. Eu sou Rodrigo de Oliveira, fico com você até às 6h30 da noite. Lembrando que o programa vai ao ar pelos 870 AM e também pela internet no radio.ufg.br. Você pode nos acompanhar também pelo aplicativo Minha UFG. Fique ligado. E o Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos do Estado de Goiás aceitou a proposta do governo federal, mas caminhoneiros dizem que não vão deixar as rodovias do estado. Os motoristas bloqueiam as rodovias de Goiás e de todo o país há 8 dias. O movimento é contra a alta do diesel e por um piso nacional para os fretes. Ontem, o presidente Michel Temer anunciou a redução de 46 centavos no litro do diesel por 60 dias, além do estabelecimento de uma tabela mínima dos fretes e a isenção da cobrança de pedágio para eixo suspenso de caminhões vazios em rodovias federais, estaduais e municipais. Mesmo assim, a entidade afirma que não tem controle sobre todos os caminhoneiros e não pode garantir que as rodovias serão liberadas. A assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal informou agora há pouco que ainda há bloqueios em 556 pontos por todo o país. De acordo com a PRF, os bloqueios nas estradas estão distribuídos por 23 estados e também no Distrito Federal. O governo de Goiás decreta recesso na rede pública de ensino de todo o estado. A assessoria de imprensa da SEDUCE enviou comunicado agora à tarde informando que uma portaria do governo do estado decretou o recesso nas escolas da rede estadual de ensino a partir desta terça-feira, dia 29. A decisão foi tomada pelo governador José Eliton, após ouvir o secretário Marcos das Neves, e tem o objetivo de garantir a todos os alunos o direito de acesso ao ensino. De acordo com a nota, a paralisação do transporte rodoviário prejudicou o sistema do transporte escolar e já falta combustível para abastecer os ônibus que levam boa parte dos alunos às escolas. O movimento dos caminhoneiros também afetou diretamente o deslocamento de alguns professores para regiões de difícil acesso. Ainda segundo a nota, a continuidade da paralisação tende a aumentar o número de ônibus escolares desabastecidos, prejudicando um número ainda maior de estudantes. Para evitar o agravamento da situação, optou-se então pelo recesso na rede estadual de ensino. Por conta do recesso emergencial, a SEDUCE vai reorganizar o calendário escolar com reposição de aulas. As datas serão divulgadas em breve. E no último sábado, o governador José Eliton decretou situação de emergência aqui em Goiás por conta dos protestos dos caminhoneiros. Com a medida, a administração estadual pode então disponibilizar recursos para o custeio de procedimentos emergenciais e utilizar as forças de segurança para garantir a livre circulação dos meios de transporte. 3 decisões judiciais determinam o desbloqueio das vias aqui em Goiás. Em uma delas, um juiz de Anápolis determinou uma multa de R$20 mil por hora para caminhoneiros que ocupam 5 rodovias federais em 13 cidades do estado. E hoje pela manhã, os caminhoneiros fizeram uma passeata com um buzinaço pelas ruas aqui da capital. Caminhões e vans saíram do bloqueio da rodovia e foram até o comando do Exército em Goiânia, ali no Jardim Guanabara. Além das reivindicações da categoria, faixas com pedido de intervenção militar no país chamaram a atenção de quem acompanhou o cortejo. Inclusive, essa intervenção já foi decretada há 2 dias pelo presidente Michel Temer, dando poder de polícia para as Forças Armadas em todo o país até o dia 4 de junho. Esse é o tema do nosso bate-papo com o doutor Romualdo Pessoa Campos Filho, que é professor do IESA, Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Ele participou por 2 vezes da Comissão de Altos Estudos do Centro de Referências das Lutas Políticas no Brasil, Memórias Reveladas do Arquivo Nacional. Boa noite, professor. Obrigado por falar conosco aqui no Jornal das 6.
Boa noite, Rodrigo. O prazer é todo meu. Professor Romualdo, intervenção não é a mesma coisa que ditadura militar. É bom ficar claro aqui para o nosso ouvinte, né? Mas mesmo assim, é preocupante que partes da sociedade clamem por uma intervenção poucas décadas após aí o fim da ditadura militar no Brasil, né, professor? Isso demonstra claramente a grave dificuldade que boa parte da sociedade brasileira está encontrando para entender o rumo que o país tomou após essa desestabilização gerada pelo golpe que aconteceu em 2016. Né? É evidente que há uma certa amnésia coletiva em relação ao que aconteceu nesse país no período da ditadura militar. Né? O que a gente vê agora são essas vozes clamando de intervenção militar, né? Isso demonstra claramente uma absoluta falta de rumo, de norte e até mesmo uma certa desesperança. Isso é muito preocupante. Né? Em situações de crise aguda, como essa que estamos vivendo, né? É comum discursos intolerantes, discursos beligerantes, né? Pregando ditaduras, eles se disseminam. Acho que é preciso que essas pessoas tenham noção, né, do que é que elas estão pedindo. Mas, particularmente, não acredito que isso tenha frutos. Né? Acho que é uma minoria desesperançada e que eu espero que compreenda, de fato, o que está acontecendo aqui no Brasil. Que prejuízos uma intervenção militar generalizada, da forma como partes aí do movimento dos caminhoneiros pedem, pode trazer para a sociedade e para a democracia do país? Em primeiro lugar, eles não teriam nem tanto como estar fazendo o movimento que eles estão fazendo. Né? Porque uma ditadura militar, ou qual que seja, ela fecha completamente as liberdades, né? As liberdades democráticas, dificulta, inclusive, a própria capacidade de participação, né, da sociedade em eventos como esse. Né? Inclusive, uma incoerência muito grande. Né? Eles estão tendo liberdade, né, de fazer movimento e está criando, né, uma situação muito grave para o próprio país. Né? São reivindicações justas, porque essa política de preços da Petrobras é uma política absurda, né, irresponsável, né? Mas não vai ser exatamente fechando qualquer possibilidade de manifestação, né, que se encontrará alguma solução para os problemas do Brasil. Muito pelo contrário. Né? Então, a incoerência é muito grande e qualquer tipo de ditadura ela é antidemocrática e acessa a liberdade do povo. Agora, por mais incrível que possa parecer, nem setores do próprio Exército anseiam por um retorno dos militares ao poder, né, professor? O general da reserva, Antônio Mourão, afirmou hoje que a população não pode se tornar refém da greve dos caminhoneiros e que não concorda com uma ação militar contra o governo federal para encerrar a crise política do país. Indagado se há aproveitadores pedindo uma ação das Forças Armadas contra o governo, o general diz que sim, que há aproveitadores dos dois lados. O general lembrou ainda que soluções como essa a gente sabe como começam, mas não fazemos ideia de como terminam. Como é que o senhor avalia essa declaração do general Mourão, professor? Olha, de fato, você quebrar a institucionalidade democrática de um país, ela gera o caos. E é isso que nós estamos vivendo nesse momento. Em função da deposição da presidência legitimamente eleita. Né? É evidente que qualquer golpe de Estado, né, seja ele militar ou não, ele cria situações em que a política é absolutamente derrotada. Né? Então, ela é nociva à sociedade. Né? E isso, realmente, eu acho que nem se sabe como é que começa, e muito menos como termina. Né? Agora, eu diria que essa é uma hipótese, a meu ver, bastante remota, porque qualquer país aqui da América Latina que ouve fazer uma intervenção militar e instalar uma ditadura, vai ficar absolutamente isolado. Né? A lógica do mundo hoje, né, impõe restrições àqueles países que entram nesse tipo de aventura. Né? Não recebe, em absoluto, nenhum tipo de apoio. Muito
pelo contrário, se isolaria. Né? Até a intenção jovem, que não tem, digamos assim, consciência política, né? Absolutamente alienados, que pegam esse tipo de situação. Mas ela dificilmente irá ocorrer, e se ela viesse a ocorrer, seria uma situação catastrófica. Sim. Inclusive, nós estamos próximos à eleição presidencial, né? E um dos principais pré-candidatos, Jair Bolsonaro, é um militar da reserva que não esconde admiração por figuras emblemáticas da ditadura, como o coronel Brilhante Ustra, ex-chefe do DOI-CODE, condenado na justiça por sequestro e tortura, né? O Bolsonaro segue muito bem colocado nas pesquisas de intenção de voto, mesmo com os horrores da ditadura tão recentes, né? Nós podemos dizer que a memória do brasileiro é curta. Bom, a ausência da leitura da história, né? As pessoas leem pouco história, e nós vivemos uma época que tem como característica exatamente o esquecimento de tudo muito rapidamente. Né? Nós recebemos um volume muito grande de informações, então aquilo que foi de passado recente, de 10 anos para trás, poderia ser muito esquecido. Né? Então essa é uma característica dos tempos atuais. Agora, no caso do Bolsonaro, ele representa exatamente um movimento que não é somente o que acontece aqui no Brasil, tem acontecido em outros países do mundo, são poucos os países em que propostas como a dele vingam, né? Mas termina ficando ali num percentual de 15% a 20% de votos, como que aconteceu, por exemplo, na França, né? Uhum. E qualquer que seja aqueles outros candidatos, né, que tenham posturas mais coerentes, esse do centro, e se batendo com eles, sairão certamente vitoriosos, né? Agora, professor... Só propostas que se isolam em si mesmo, né? Uhum. Então eu não acredito que passe desse percentual que ele já alcançou. Agora, professor, só para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, em 2013, as manifestações que iniciaram contra o aumento das passagens de ônibus inflamaram o país e culminaram com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Você vê potencial nessa paralisação dos caminhoneiros para novas mudanças? E ainda, esse movimento pode influenciar diretamente nas eleições presidenciais desse ano? Não, porque os setores conservadores e a direita já obtiveram seu resultado. O que eles queriam no golpe que aconteceu em 2016, que foi tirar a esquerda do poder, né, e principalmente aprisionar aquele indivíduo que estava carregando um percentual muito elevado nas pesquisas, de terceiro de votos para 2018. Né? Portanto, tiraram a esquerda em 2016 e pediram que um potencial candidato de esquerda, que era o Lula, pudesse vir a ser candidato. Né? Então, não tem por que dar outro golpe agora. Quem é que daria esse outro golpe? Né? Então, são setores minoritários de fora da política, da grande política, que estão levantando essas bandeiras aí. Né? Setores conservadores, aqueles partidos conservadores de direita, eles atingiram seu objetivo. Né? E nenhum medo forte de esquerda está na frente das pesquisas. O mais próximo é Ciro Gomes, que é centro-esquerda. Né? Então, eu não acredito que haja nenhum tipo de outra atitude visando um golpe desse golpe, por exemplo. Né? Não creio que isso aconteça. Não é impossível, né? Mas acho que seria uma atitude absolutamente inconsequente. Nós conversamos com o Dr. Romualdo Pessoa Campos Filho, é professor do IESA, Instituto de Estudos Socioambientais aqui da UFG. Ele participou por 2 vezes da Comissão de Altos Estudos do Centro de Referências das Lutas Políticas no Brasil, Memórias Reveladas do Arquivo Nacional. Professor, muito obrigado por falar conosco aqui no Jornal das 6 e boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço e é sempre um prazer estar falando com os ouvintes da Rádio Universitária. O prazer é nosso, muito obrigado. Agora são 6h14 e o Procon Goiás está fiscalizando os estoques de combustíveis e de gás de cozinha aqui na capital. Para saber como estão esses estoques, nós vamos conversar com o gerente de fiscalização do órgão, o Marcos Rosa, que está conosco ao vivo por telefone. Boa noite, Marcos, tudo bem? Boa noite, Delfino, graças a Deus, tudo bem? Marcos, qual que é a situação dos estoques nos postos de combustíveis e também nos pontos de venda de gás aqui em Goiânia?
Delfino, o Procon Goiás está realizando um monitoramento dos preços desses produtos que estão sendo praticados atualmente no mercado de consumo, bem como também estamos fazendo a conferência do estoque desses produtos para verificar se existe ou não alguma possibilidade de desabastecimento dos produtos no mercado de Goiânia. E até o presente momento, Delfino, envolvendo o combustível, a princípio nós consideramos que ainda não corre o risco de acontecer um desabastecimento. Até mesmo pelo fato que nas conferências de estoque que nós fizemos até o presente momento, nós constatamos que existem alguns postos, se não mais de 50% deles, que estão com seus estoques normais até o presente momento. Isso com exceção do produto etanol, visto que a maioria dos estabelecimentos já estão em falta desse produto. Vocês Agora, constataram... envolvendo o produto gás de cozinha, nós estamos preocupados até mesmo pelo fato que a maioria das distribuidoras que nós visitamos na tarde de hoje, nós observamos que elas estão sem o produto para oferecer ao consumidor. E vocês constataram se algum local mantinha produto estocado, mesmo anunciando que o produto havia acabado já? Não, envolvendo o produto combustível, gasolina, etanol e óleo diesel, nós observamos que aqueles estabelecimentos que possuíam o produto estavam ofertando esse produto normalmente ao consumidor. Já envolvendo o gás de cozinha, nos estabelecimentos que nós visitamos que não possui, que na verdade não ofertava ao consumidor o produto, nós observamos que ele verdadeiramente não possuía o produto em estoque. Agora, Delfino, faço questão de ressaltar um caso atípico que nós pegamos na tarde de hoje, inclusive foi em atendimento a denúncias que foram reportadas ao Procon Goiás por consumidores de que determinado estabelecimento ele estava comercializando o produto gás de cozinha ao custo de R$150. E diante dessa denúncia, Delfino, nós direcionamos a equipe até o local e constatamos que aquele estabelecimento, ele verdadeiramente estava comercializando o produto gás de cozinha de 13 quilos ao valor de R$150. Nós até questionamos aquela conduta no momento e ele informou que para ele era normal. Entretanto, nós orientamos a todos os fornecedores, Delfino, que não se aproveite dessa situação de crise para obter lucros elevados. Ou seja, nós até orientamos que todos os fornecedores, mesmo tendo a possibilidade de falta desse produto no mercado, nós orientamos que continuem praticando as mesmas margens de lucro. É isso que eu ia te perguntar. O que seria uma margem de lucro aceitável para produtos essenciais, como gás e combustível, por exemplo? Só para o nosso ouvinte entender e ter condições de denunciar caso ele encontre um produto que esteja acima da margem de lucro. Olha, Delfino, em se tratando do preço dos produtos, o preço ele é livre. Entretanto, a citar o exemplo do gás de cozinha. Hoje mesmo nós conversamos com uma das pessoas que são responsáveis pelo segmento aqui no estado de Goiás, e ele nos confirmou que antes dessa crise, o gás de cozinha de 13 quilos era comercializado a no máximo R$78 o botijão. Ou seja, a partir do momento que o fornecedor verifique que está ocorrendo a crise, não é aceitável que ele eleve o preço do produto para obter lucro. Ou seja, nós orientamos que o fornecedor continue praticando os mesmos valores que estavam sendo praticados anteriormente. E até mesmo para o consumidor entender, nós orientamos que, caso o consumidor tenha o costume de adquirir um determinado produto, seja combustível ou seja gás de cozinha, por um determinado valor antes da crise, se ele constatar que o estabelecimento aumentou o preço em função dessa crise, nós orientamos que o consumidor denuncie aos órgãos de fiscalização, denuncie ao Procon Goiás, para que nós possamos direcionar as ações fiscalizatórias e inibir que essas condutas lesivas sejam cometidas em face do consumidor. Com os combustíveis, isso acabou acontecendo também aqui em Goiânia, né? Alguns estabelecimentos aumentaram um pouco o preço do combustível. Quem tem álcool, quem tem etanol ainda aqui em Goiânia, não vende mais ao preço praticado na semana passada. O etanol já está custando R$ 2,99. Na semana passada eu cheguei a abastecer a R$ 2,22.
né? De 2,22 para 2,99 é uma diferença muito grande em apenas uma semana. É claro que nós noticiamos que houve aquela decisão judicial que derrubou a liminar do Ministério Público junto ao PROCON, que limitava a margem de lucro dos postos, mas o aumento não poderia ter sido tão grande. Então, quem ainda tem etanol e comercializa a R$ 2,99 está abusando desse preço? Olha, Delfino, em se tratando do preço desses combustíveis, nós estamos analisando caso a caso, até mesmo pelo fato que nós constatamos durante as ações fiscalizatórias realizadas na semana passada e durante essa semana, que o preço desses combustíveis aumentaram também nas distribuidoras. Então, caso nós venhamos a desconfiar de qualquer conduta que talvez esteja sendo praticada por algum estabelecimento ou algum segmento, nós estaremos tomando as medidas cabíveis. E faço até questão de ressaltar, Delfino, que o PROCON Goiás e diversos outros órgãos do governo do estado de Goiás estão mobilizados para minimizar esses danos aos consumidores, ou seja, além da compreensão e colaboração do consumidor em reportar essas supostas irregularidades ao PROCON, nós também estamos mobilizados de modo a minimizar esses problemas. É aquilo que você falou, é preciso denunciar, e quem comprar um produto que está com um valor muito acima do preço praticado antes desse movimento dos caminhoneiros, pode comprar e guardar a nota fiscal e levar até o PROCON, porque assim o órgão pode fiscalizar. Né, Marcos? De que forma o consumidor pode fazer essa denúncia? Exatamente, Delfino, você abordou um assunto muito importante aí, que é a necessidade do consumidor exigir a nota fiscal, ou cupom fiscal, ou até mesmo o recibo. Até mesmo pelo fato que esses documentos que o consumidor vier a obter perante o fornecedor, eles poderão ser utilizados como prova em caso de ser constatado qualquer abusividade por parte desses fornecedores. E nós orientamos ao consumidor que nos escuta nesse momento, que caso queira denunciar, nós disponibilizamos o telefone de número 151 para aqueles consumidores que estão na região metropolitana e Grande Goiânia, e para aqueles consumidores que estão no interior do estado, nós disponibilizamos o telefone de número 62-3201-7100. E também disponibilizamos ao consumidor a possibilidade de registrar a sua denúncia através do site do PROCON, através do PROCON Web. Basta que ele entre no site e registre a sua denúncia. Agora, o consumidor que comprou esse produto mais caro, que guardar a nota fiscal e denunciar ao PROCON, ele consegue ter uma parte desse dinheiro de volta, ou Inês é morta nesse caso? Com certeza, caso o consumidor tenha esses documentos, Delfino, facilitará muito a nossa intermediação perante o fornecedor para pleitear esse suposto ressarcimento. Até mesmo pelo fato que, caso venha a ser constatada essa abusividade, ou seja, o consumidor ele tem o direito de ser ressarcido. Tá certo. Marcos Rosa, gerente de fiscalização do PROCON Goiás, muito obrigado por falar conosco aqui no Jornal das 6. Bom trabalho para vocês aí no PROCON, Marcos. Nós é que agradecemos, Delfino, por mais esse espaço aberto do PROCON, e conte conosco. E aqui é o Rodrigo, Marcos. O Delfino é o meu colega que apresenta o Jornal das 6 em outros dias, mas hoje você falou comigo, Rodrigo Oliveira. Um abraço para você, Marcos. Tá ok, Rodrigo. Um abraço para você e desculpa então. É porque não tem que pedir, não tem que pedir desculpa de maneira alguma. Meu colega que eu admiro bastante também, é o outro apresentador do Jornal das 6, mas hoje sou eu que estou aqui na bancada. Muito obrigado pela participação. Boa noite para você. Tá ok, mas faço questão de parabenizar por abordar esses assuntos que são de grande importância para o consumidor. Muito obrigado. E o governo, boa noite. E o governo anunciou que pode aumentar impostos para compensar a redução de tributos sobre o diesel. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o professor Tiago Camarinha, da Faculdade de Ciências Econômicas da UFG. Boa noite, professor. Obrigado por nos atender. Olá, boa noite a todos e a todas. Professor, da redução de 46 centavos prometida pelo governo sobre o preço do diesel, 16 centavos virão do corte total da CID e 11 centavos da diminuição do PIS/COFINS. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardi, afirmou que essa redução vinculada aos tributos federais será compensada pela reoneração da folha de pagamentos. Explica para o nosso ouvinte o que isso significa exatamente. Bom, essa proposta que o governo está colocando para tentar reduzir o preço do diesel é essa proposta de tirar esses impostos e, com isso, abrir mão dessa arrecadação e, portanto, de enfraquecer, né, a possibilidade do Estado
custear, financiar serviços públicos que são importantes. Inclusive, sobre o CID, abrir mão de um recurso que seria muito importante e que, se for realmente efetivado se abrir mão realmente desse recurso, a importação desse insumo muito importante, né, para toda a logística da economia brasileira, ela vai aumentar e vai, portanto, elevar a ociosidade que a Petrobras já tem, né? Professor, inclusive os estados já avisaram que sem a CID ficarão sem recursos para estradas, por exemplo. Nas contas do Conselho Nacional de Secretários de Transportes, a alíquota zero para a CID reduziria em 40% os investimentos de estados e municípios previstos para rodovias por meio desse tributo aí. Ou seja, ninguém quer ficar com esse prejuízo dessa conta aí, né, professor? Pois é, o que a gente tem que continuar conversando, e essa paralisação é importante para a população se informar, é que a questão dos impostos não é só uma questão de que o imposto é retirada de dinheiro de quem trabalha, de quem contribui, do empresário. O imposto tem uma função social fundamental, que é criar todo o aparato estatal, toda a infraestrutura, todo o ambiente, na verdade, onde a economia pode se desenvolver e crescer. E quando o governo adota uma política dessa natureza, o que ele está fazendo é abrindo mão de fortalecer o Estado brasileiro e deixar que outros estados, né, porque os estados operam no nível global, deixar que outros estados se fortaleçam diante do Brasil. Uhum. Agora, Isso professor... é muito importante, essa paralisação, é a população se informar sobre como funciona a cadeia de preço do petróleo e dos seus derivados. Dos impostos, dos tributos também, como a gente está conversando aqui. Agora, que impacto essas medidas e alterações de tributos podem ter sobre a economia do país em geral? Desculpa, está um pouco baixo, não consegui ouvir. Perdão, eu havia lhe perguntado que impacto que essas medidas do governo, a diminuição do preço do diesel e também a alteração de tributos, que impacto que essas medidas podem ter sobre a economia do país? Em específico sobre essa daqui, é importante a gente perceber que a paralisação dos caminhoneiros, ela não é uma paralisação organizada, com um cunho político, ela é uma paralisação pulverizada, porque esses trabalhadores e esses empresários que atuam nesse ramo de transporte, eles calcularam que o preço que está sendo cobrado nos postos para abastecer os caminhões não compensa eles continuarem dirigindo o caminhão para frente. Por isso que eles pararam, e de forma que, se o preço realmente diminuir nos postos, eles vão começar a circular de novo. Mas o impacto desse ajuste é que muitos caminhoneiros e muitos empresários desse setor, eles provavelmente não vão conseguir continuar operando e vão à falência, né? Então, mesmo que haja uma diminuição do preço, né, por abrir mão desses impostos, vai acontecer um ajuste de um jeito ou de outro e muita gente vai ser prejudicada. Agora, professor, o governo negou que haja possibilidade de rever a política de preços da Petrobras. Ou seja, o brasileiro, pelo jeito, vai continuar pagando cada vez mais caro pelos combustíveis por aqui, né? Bom, eu acho que o movimento dos caminhoneiros, entrando em contato com essa projeção que os trabalhadores da Petrobras estão fazendo de se juntar à paralisação, eles vão ter que falar alguma coisa sobre a política de preços da Petrobras. Uhum. E, atualmente, o governo não quer considerar nada dessa dimensão da política de preços. Mas você acha que vai ser necessário, com a adesão dos trabalhadores de refinarias e da própria Petrobras a esse movimento, você acha que vai ser necessário rever essa política? São duas possibilidades. Uhum. Os dois caminhos são possíveis. Se abrir mão de arrecadação dos impostos, o preço pode baixar. Uhum. Se revisar a política de preços, o preço também pode baixar. Uhum. A diferença é que, quando o governo abre mão de fazer arrecadação com impostos que são importantes, ele faz uma opção de enfraquecer o Estado brasileiro diante de estados estrangeiros, de outros estados que competem no jogo geopolítico pelo domínio da cadeia de produção e distribuição do petróleo. Por isso, é uma questão de escolha política.
Mas os dois caminhos são, do ponto de vista econômico, são viáveis. Caminhos são viáveis. A questão é decidir politicamente o que é mais interessante para a população trabalhadora brasileira. Na sua opinião, foi uma escolha equivocada do governo. Então, só para a gente encerrar, eu tenho 10 segundinhos ainda. É uma escolha não só equivocada, mas uma escolha que empurra o trabalhador brasileiro ainda mais no buraco que começou num processo de turbulência política lá de 2016. Muito obrigado, professor Tiago Camarinha, da Faculdade de Ciências Econômicas da UFG. Obrigado por falar conosco aqui no Jornal das 6 e boa noite para você. Obrigado, boa noite a todos. Com esse bate-papo, a gente encerra o Jornal das 6 desta segunda-feira, 28 de maio de 2018. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com apoio de estagiários da UFG, da PUC Goiás e da FASAN. Agradecemos ao Clóvis Henrique e ao Murilo Cavalcante pelos trabalhos técnicos. Tenham todos uma boa noite, muito obrigado pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.